Bom dia. No Biblicamente Falando de hoje, eu quero estar falando sobre o referente tema: preparando-se para o inverno. É isso mesmo que você ouviu. O tema da nossa mensagem de hoje, sexta-feira, dia 12 de 1 de 2024. Preparando-se para o inverno. Eu quero começar falando sobre Provérbios. Provérbios de Salomão que vai nos falar essa seguinte frase: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vou repetir, ó. O tema é preparando-se para o inverno. O versículo que nós usaremos está no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, que está escrito assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o que esse versículo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, tem a ver com o tema preparando-se para o inverno? Todos nós sabemos que o inverno é um tempo frio, é um tempo difícil. Cá para nós, em São Paulo, e assim como em outros lugares do Brasil, tem épocas de inverno, de frio, que está fazendo muito frio, muito mesmo, ao ponto de que pessoas morrem, animais também morrem por causa deste frio. Então o inverno significa um tempo de frio, um tempo difícil. E vai ter com a formiga preguiçoso, né? Isso aí já está se falando sobre trabalho. Animais, eles costumam trabalhar como formiga, como ursos, trabalhar no verão, na época do calor. E ali eles se preparam, estocam o seu alimento para que quando chegar o tempo do inverno, para que eles não precisem trabalhar e possam ali ser supridos, né? Alimentarmente ser supridos em sua necessidade de se alimentar. E a gente aprende uma lição até com os animais. Você vê que o urso ele come e aí no inverno, a maioria do tempo do inverno ele vai passar dormindo, né? Preparando-se para o inverno, ou seja, preparando-se para um tempo difícil, preparando-se para uma época a qual não se pode mais trabalhar, né? Eu estou indo agora ao meu trabalho e Deus me deu essa mensagem agora cedo, agora mesmo, 4 e pouca da manhã, agora já são umas 5:30, e eu acordei por volta das 4:30 da manhã e Deus já me deu essa mensagem, né? Preparando-se para o inverno, preparando-se para um tempo difícil. Você vê que nós, brasileiros, digo, a maioria deles, nós vamos trabalhar, né? Eu oro a Deus para sair dessa lista, mas se não der, fazer o quê? Nós iremos trabalhar, né? Trabalhar aí uma maior parte da nossa vida trabalhando, né? Se preparando para o inverno, que é o inverno, é o tempo de idade, da terceira idade, idoso. Ou seja, a gente vamos se preparar para esse tempo, se preparando para o inverno, para que quando a gente chegar lá, a gente tenha a nossa aposentadoria e possa viver, né? Nossa, mas ainda tá muito cedo para você pensar nisso, já tá pensando em se aposentar? Não é pensando, né? Isso aqui é uma mensagem, né? Trazendo uma luz para nós se prepararmos para um tempo difícil. Você vê que José no Egito, ele se preparou para um tempo difícil. Deus deu a interpretação do sonho de Faraó para José e falou: José, o negócio aí vai ser 7 anos de tempo de muita fartura. Só que acabado esses 7 anos de muita fartura, vai vir também um tempo de inverno, um tempo muito difícil, um tempo de escassez, de sequidão, onde se plantará, mas não vai nascer, a terra não vai vingar, não vai dar o seu fruto. Então você vai ter que se preparar para esse tempo difícil. O que José fez? No tempo da bonança, ele se preparou para passar no tempo da dificuldade, ou seja, se preparando para o inverno. Então a sabedoria de saber ali estocar, guardar, de saber aproveitar o tempo da bonança para se preparar para o tempo difícil, se preparando para o tempo de inverno. Você vê que não é só tempo bom.
Não é só tempos fáceis na nossa vida. Não é só tempo de fartura. Sim, infelizmente, às vezes vem o tempo de escassez. Às vezes vem o tempo que falta o alimento à mesa. Às vezes vem o tempo que falta a saúde. Às vezes vem o tempo que falta o trabalho, falta o emprego. Então é se preparando para o tempo de inverno, se preparando para o tempo difícil. Nós vivemos esse tempo aí de pandemia que passou, que nunca havia se passado na Terra tal coisa. E muitas pessoas que geravam empregos, que davam trabalhos para as pessoas, que jamais imaginaram passar por esse tipo de situação e não se prepararam financeiramente, não estavam preparados financeiramente para passar por um tempo difícil onde as pessoas não podiam ir ao trabalho, quebraram, se preparando para um tempo de inverno. Então é se preparando, você vê que se preparando para o tempo difícil, você vê que Noé vai se preparar para o tempo difícil. Deus falou: Noé, vai vir uma chuva, vai ser um dilúvio, vai largar tudo, Noé. Noé, constrói a arca, se prepara para o tempo difícil. Noé anunciou, chamou, convidou pessoas, não acreditaram nele, mas ele estava preparado para um tempo difícil. Então se prepare, continue trabalhando, continue lutando. Assim também é a nossa vida na fé. Nós também temos que se preparar para o inverno, se preparar para o tempo difícil, porque ele chega. O tempo difícil chegou na vida de Elias, ao ponto de Elias, um grande homem de Deus, e não conseguir suportar aquele tempo difícil, deitar debaixo de um pé de um zimbro e orar a Deus, pedindo a morte, pedindo para que Deus o recolhesse. Um grande homem de Deus, mas que devido à luta, devido à pressão psicológica, espiritual, afrontadora, confrontadora, ele queria que Deus o recolhesse, o tirasse da terra. Mas ainda assim Deus aparece a Elias e fala com ele, renova as forças dele, manda ele ungir Eliseu no lugar dele e também a Jeú, rei de Israel, se preparando para o inverno. É isso na nossa vida espiritual. Então, quando nós estamos orando, porque muitas das vezes nós estamos fervorosamente fortes, cheios de fé, de ânimo, fazemos tudo que puder ao nosso alcance, e o que não estiver ao nosso alcance a gente faz. Prega na internet, prega na rua, evangeliza, entrega panfleto, culto de oração, culto de doutrina, escola bíblica dominical. E tudo isso é uma preparação. Você está se revestindo, se fortalecendo. E aí às vezes chega o tempo do inverno, o tempo difícil. E muitas das vezes você pode até pensar: nossa, cadê minha força? Cadê aquela graça que eu tinha? Será que Deus se afastou de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se desistiu de mim? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Faz parte da nossa vida espiritual. Nem sempre você vai estar voando, cheio de fé, mas nem sempre também você vai estar fraco, né? Paulo vai dizer: quando penso que estou fraco, é que estou forte. Então Paulo sim pensava estar fraco, se preparando para o inverno. Então fique com essa mensagem para essa sexta-feira. Continue se preparando, continue orando, continue ouvindo a palavra de Deus, lendo as escrituras, falando delas se assim puder, e dando testemunho também com a tua vida. Se preparando para o inverno. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.